Irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que bom que você está aqui. Que bom que aqui estamos para adorar, exaltar e louvar o Senhor. Depois de alguns dias de feriado, aqui nós estamos para exaltar o Senhor. Lá no Salmos, não precisa tocar na tela. Salmos 33, verso 15, bem assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bom que você aqui está. Que bom que estamos aqui para adorar o Senhor. Então vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor e vamos cantar um louvor. Jesus é a essência do louvor. Que possamos entender que a nossa adoração, nosso louvor é sempre a Cristo. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado e pelo teu amor dispensado sobre as nossas vidas. Durante tudo, ó Deus, toda semana, podemos entender, podemos ver, ó Deus, teu agir, cuidar de nós. E agora, Deus, quando nós nos encontramos assentados, seja nos bancos, nas cadeiras, ou até em pé, mas, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, queremos entregar ao Senhor, dedicar ao Senhor, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação a Ti. A Tua palavra nos diz que é o quão bom e quão suave é que vivamos em união em Ti, com o Senhor e uns com os outros. Pai amado, que o Senhor nessa noite venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco, venha nos visitar, Pai amado, pois precisamos do Senhor, precisamos ser ensinados pelo Senhor, ser conduzidos pelo Senhor, precisamos ser ensinados pelo Senhor. Fala conosco, ministra, quebrando-nos, converta-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou divertido. Diz a essência do louvor.
Salmos 1. Os irmãos podem se acertar aqui se quiser, ou ficar tudo faz. Vou ficar à vontade. Salmos muito conhecidos de todos nós. Eu vou estar lendo os versos ímpares. Vamos fazer melhor. A igreja vai ler todo o verso, todo o Salmos 1, depois eu leio ele todinho. A igreja, depois eu leio. Vamos começar de novo? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada Você sabe uma verdade para o cristão e para o mundo em si. Bem assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, só como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos repetir o verso 6, todos nós juntos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, meus filhos? Ande na justiça, ande em Cristo, conheça Cristo, viva Cristo, entregue sua vida nas mãos de Cristo. E aí, como diz Romanos, no capítulo 5, no capítulo 6, Cristo se faz justiça por nós, e Ele faz de nós justiça nele. Vamos cantar nesse momento os irmãos que vieram preparados para buscar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos cantar o hino 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus.
entregamos as suas vidas em tuas mãos, ó Pai, como oferta suave. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Continue, Senhor, conosco durante este culto. Que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiaremos no Senhor. Amém? Só no Senhor nós confiaremos. Vamos declarar aí, cantando com toda a nossa alegria. Só em Ti confiarei, Maranata. Tu és a minha
mas não existe na face da terra um nome mais precioso, mais maravilhoso, como o nome do nosso Senhor Jesus. Essa canção fala sobre isso. Eu queria que você fizesse essa canção uma entrega, uma oração da sua vida para o Senhor, reconhecendo que não há nome mais importante a ser falado, a ser conhecido, a ser vivido e vivenciado como o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No início era a palavra, ao começo não era.
Nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, para te engrandecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, que cuida das nossas vidas, Deus. Nós entregamos a Ti o nosso louvor, que possa receber no trono da Tua graça, com um cheiro suave. Ó Deus, toma nossas vidas em Suas mãos. Continue a falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia lá para Lucas, no capítulo 12 de Lucas. Nós já começamos a ver algumas coisas. Nós vamos retornar aos estudos, às mensagens sobre as palavras de Cristo. No capítulo 12 tem contido 4 parábolas, 3 parábolas, melhor dizendo, né? Nós já vimos uma delas e hoje vamos ver a segunda. Eu vou só botar aqui para mim gravar. Isso. Nós vimos a primeira palavra que se encontra no capítulo 12 de Lucas. Hoje vamos ver a segunda. Eu queria conversar com você hoje. Queria chamar a sua atenção hoje para uma atitude ou uma virtude, mas vou dentro do que foi proposto, uma atitude chamada espera. Vamos trabalhar hoje a questão do esperar. Isso é muito difícil para algumas pessoas. Muitas vezes nós, seres humanos, nós queremos tudo rapidamente, ao estalar de dedo, a um piscar de olhos, a um fast food. Hoje tudo é mais fácil, basta clicar no celular, ou no notebook, ou no tablet, ou qualquer acesso online, e rapidamente nós conseguimos navegar à distância. Mas a gente vai abordar hoje um estudo, um ensino que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos, que é o ensino à atitude de esperar. Está contido em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao versículo 40. Lucas capítulo 12, se nós olharmos, meus amados, ele tem diversos ensinos que Jesus deu para os seus discípulos. O capítulo 12 de Lucas parece que Jesus ele foca nos seus 12 discípulos e fala bem assim: preste atenção que eu vou ensinar a vocês mediante o contexto que nós temos vivido. Cristo é o contexto dele e começa desse contexto de avareza, nesse contexto de religiosidade, nesse contexto de extrema hipocrisia. Não estou falando do nosso hoje, mas também falando. Cristo pega o contexto dele, dos seus discípulos, começa a ensinar. Lucas capítulo 12, o mestre Lucas, ele é muito minucioso, ele é um historiador, foi um historiador, como nenhum outro na face da terra, talvez, escreveu como Lucas escreveu, com tanta propriedade, com tanto exímio de detalhes. Também que o livro de Lucas, o comentário de Lucas, se você for pegar, comprar nas livrarias, o comentário de Lucas é um dos únicos como comentário que tem às vezes 2 livros, e os 2 livros grandes, 400, 500 páginas cada um, porque é riquíssimo demais. E Jesus e Lucas ele retrata com detalhes o ensino dele. Veja só. Se você olhar para Lucas capítulo 12, versículo 1 a 12, você vai ver que Jesus se preocupa com os seus discípulos quanto aos ensinos. Ele traz aqui sobre a questão do fermento dos fariseus e ele relata a hipocrisia dele. Jesus se preocupa com os seus discípulos, com todos eles, a ponto de não só preste atenção, não dê atenção ao fermento que os fariseus usam, não dê atenção aos ensinos que são transmitidos, não dê atenção à conduta que eles querem viver, uma conduta somente de aparência. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eles viram dessa forma uma hipocrisia só, eles têm preocupação com eles, não faça isso, meus discípulos. E ele começa a ensinar. Se você ler versículo 1, capítulo 12, até o versículo 12,
Se você for um pouco mais à frente, versículo 13 ao versículo 21, você vê Jesus falando sobre o perigo da avareza. E aí nós vimos a palavra conquistando nesse texto. Se você for um pouquinho mais adiante, no versículo 22 ao versículo 34, meus amados irmãos, Jesus mostra a loucura dos ímpios, homens e mulheres. Jesus, nesses versos, versículo 12 ao versículo 34, ele ensina como que o mundo da época dele, nossa hoje também, os ensinos de Cristo não é ensino que ficou no passado, ele é passado, presente e futuro, ele vai se atualizando automaticamente, não com mãos humanas, não com ideias humanas, mas a própria Bíblia, sendo ela um nível espiritual, Deus mesmo vai atualizando ela. Por esse motivo, os ensinos de Cristo, eles não são passados ou ultrapassados, não, ou arcaicos também não, eles são atuais. Cristo ensina de uma forma que ela é atualíssima. Nesse verso, versículo 12, versículo 34, Cristo mostra a loucura dos ímpios e gentios, homens e mulheres, que vivem longe de Deus, mas também ele mostra a segurança dos homens e mulheres que confiam, que dependem de Deus como seu Pai provedor. Esse texto é maravilhoso demais. O texto nosso hoje vai mostrar, depois desse ensino, depois do versículo 22 ao 34, a loucura de uma parte, um Salmos 1, um justo e um injusto, um servo e um não servo, o servo de Deus e o ímpio. O Salmos 1 mostra sobre isso, a caminhada de um justo, a bem-aventurança dele em ser abençoado, porque ele confia em Deus, e um ser que não é abençoado, porque não confia em Deus, ele confia nos seus talentos, ele confia nas suas forças, ele confia nos seus achismos, ele confia em todo mundo menos em Deus. Esses versos 22 e 24 mostram exatamente isso, a loucura por parte de um, mas a segurança por parte de outro. O verso 35 até o verso 40 de Lucas 12 nos mostra exatamente isso que vamos abordar hoje. Uma atitude chamada espera. É uma virtude. Você consegue esperar? Você sabe esperar? Você consegue, quando alguém fala, espera um pouquinho só. Ou quando Deus fala, olha só, não é agora. Será que nós conseguimos? Será que como igreja do Senhor? Será que como homens e mulheres? Será que nós conseguimos esperar? Sabemos esperar? Será que é necessário realmente esperar? Cristo nos mostra isso. Lucas nos mostra isso durante o ensino que Cristo deu nesses versos. Veja só, verso 35 ao verso 40. Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Sejam semelhante ao homem que espera, a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a sua porta, logo lhe será aberto. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele, ou seja, o Senhor, ele há de fingir, dar-lhes o lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar vigilantes. Sabeis, pois, isso: se um pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Verso 40. Ficai também vós apercebidos, ou atentos, ou vigilantes, ou comodilão, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, as suas mãos poderosas, a tua palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer instrumento na face da terra. Ela foi nesse momento, ó Deus, e quem sou eu para ensinar a tua palavra? Precisamos do Senhor, preciso que o Senhor, ó Deus, ministre
como já tenho feito em cada oração nessa noite. Que possamos aprender, ó Deus, essa tão importante tarefa de esperar no Senhor. Orando em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, Lucas capítulo 12, verso 25 ao 40, ele trabalha em três facetas, ou em três faces, ou em três etapas. Ele aborda, se nós percebermos, nós vamos abordar essa noite, vai ver a questão da fé, vai ver a questão do arrependimento, vai ver a questão da santidade. Esse bloco, essa película de Lucas, ele trabalha essas três facetas: fé, arrependimento e a santidade. O quesito, a atitude de esperar de um cristão, de uma igreja, de uma família cristã, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, tem que circular dentro dessas três pontas, dentro desses três pilares importantes, chamados fé, arrependimento e santidade. E a gente vai ver dentro desse texto que é impossível falar que eu tenho fé, mas não tenho arrependimento. É impossível falar que eu tenho santidade, mas se não existe arrependimento, isso não existe fé. E é impossível eu falar, eu tenho fé, eu tenho arrependimento e não preciso viver em santidade. É impossível. Cristo mostra para nós, Lucas escreveu com um detalhe apurado. E ele mostra esses três pilares importantes da vida cristã no que esperar. Porque se eu não tenho fé, se você não tiver fé, você não vai esperar. Se você não entender o quesito, a questão de arrependimento, você não vai saber esperar. E se você não entender a importância da santidade, também não vai saber esperar. Porque a espera no Senhor, ela depende, ela circula dentro desses três pontos: fé, arrependimento e a santidade. Lucas nos mostra isso. Cristo, quando ele fala desses versos, usa esse exemplo, né, do casamento, aonde o Senhor sai, Cristo estava querendo mostrar exatamente esses três pontos para os seus discípulos. Ele quer mostrar para nós hoje a importância dessa fé. A primeira coisa, então, essa atitude de esperar, essa virtude de esperar que envolve a fé. O versículo 35 e 36 mostra exatamente isso. Veja, o 35 ele vai trazer duas características desse homem que realmente espera com fé no seu Senhor. Ele mostra dois pontos, nós lermos rapidamente, talvez nós não iremos entender ou iremos deixar passar despercebido o ensino de fé que ele está mostrando para nós. Primeiro, ele mostra cingindo-se. Segundo, acesa. A atitude de esperar envolve exatamente isso: cingindo esteja o vosso corpo. Nessa época, meus queridos irmãos, os homens usavam uma roupa muito longa, e a diferença, algumas vezes, dependendo da região que se encontrava, a diferença entre a vestimenta de um homem e a vestimenta de uma mulher era a seguinte forma: era o cinto que ele usava, dependendo da região. Outra região era a borda da sua veste. A mulher, para diferenciar, fazia um detalhe tipo crochê na borda das suas vestes. Mas a maioria usava o cinto do homem. Ele era um cinto largo, como um cinto de cowboy, que tem aqueles negócios grandes na frente, né? Era a mesma coisa, um cinto largo que diferenciava entre uma vestimenta de uma mulher e uma vestimenta de um homem. E aqui Cristo fala assim, cingindo esteja o nosso corpo. O que significa isso? Que a qualquer momento, quando o Senhor bater esse servo, ele tem que levantar rapidamente para se mover, para que nada atrapalhe o seu caminhar, para que possa rapidamente abrir a porta para o seu Senhor entrar, para que possa estar atento a tudo que estiver acontecendo, para se necessário for, ele tiver que correr e nada impeça ele que assim faça. Lembra do filho pródigo? Quando o pai observa o filho lá à distância, lembra o detalhezinho que está lá? E o pai, levantando suas vestes de forma vergonhosa, porque o nobre nessa época não faria isso jamais, mas o pai não esquenta com isso. Ele levanta suas vestes e corre desesperado. Para que ele faz isso? Para que nada impeça o mover
estejam atentos, estejam preparados, que nada impeça vocês de agir, que nada impeça vocês de correr. Tenha fé, cinge o vosso corpo, não deixe que nada atrapalhe ou dificulta a sua caminhada cristã. Como nós fazemos ao contrário? Como a igreja no século presente, no século XXI, trabalha ao contrário? Cristo fala: cingir e seja cingido os vossos corpos, que nada atrapalha, que nada impeça o seu mover, o seu agir, o seu caminhar na minha direção. Fique atento, fique vigilante, mas nós fazemos ao contrário. Parece que a gente fala só: não faça isso, e as igrejas, o contexto religioso da época trabalha no sentido contrário. Não faça isso sim, que nada, esses ensinos de Lucas capítulo 12, versículo 35, não, eu tenho que amarrar a minha roupa para que eu possa mover esse rápido. Isso não é mais necessário, é sim. Porque se você não entender isso e não viver envolvendo, se preparando, se protegendo, automaticamente você vai caminhar numa caminhada longe de fé. Talvez uma fé falha, uma fé muito aquém realmente significa ter fé, uma fé que depende de Deus, uma fé confiante em Deus, uma fé que espera em Deus. É isso que ele está falando. Cingido esteja o vosso corpo. Olha, ele completa. Além de estar cingido o vosso corpo, ou seja, que nada tenha que impeça você, além disso, ele fala assim: e acesa as vossas candeias. Além de não ter nada que me atrapalhe, além de eu levantar as minhas roupas, eu proteger ela, para quando meu Senhor vier, eu saber que é Ele, e eu abrir rapidamente. Além disso, a minha lanterna, a minha luz, nunca pode ficar apagada. Veja, é fé. Eu não posso deixar que a minha fé ela venha diminuindo, ela venha se esfriando, ela venha se afastando. Eu não posso deixar que a minha lanterna ela venha a diminuir a luz. Eu não posso deixar que o brilho de Cristo se afaste de mim, de modo algum. Um cristão genuíno, uma igreja que se preste, um homem e mulher que realmente quer conhecer Cristo, uma família que realmente quer mudar a sua história, nós precisamos entender que a nossa luz, a luz de Cristo que brilha em nós, jamais pode ser apagada. E como nós apagamos? Como nós apagamos a luz de Deus? Essa candeia, essa luz. Como? Não conhecendo Cristo, não meditando na palavra de Deus, não buscando em Deus realmente o que significa ter fé, realmente o que significa esperar, não obedecendo o que Deus mandou, o que Cristo ordenou. Conheça, medite, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e agradecemos para as vossas almas. Por nós não fazemos isso, nós deixamos de conhecer Cristo. Eu quero conhecer outras coisas, eu quero conhecer outros métodos. Pastor, eu quero buscar um tipo de revelação que não é essa bíblica. Ok, você pode buscar, mas entenda, uma revelação que não é bíblica. Revelação maior, meus amados. Quer uma revelação maior? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite nela. Não existe revelação se não for pela Bíblia. Pastor, mas tem um homem e uma mulher que revela. Não existe revelação que não for através da Bíblia. Pastor, mas tem um homem que é evangélico, conhece um monte de evangélico, um monte de cristão, que quando Cristo fizer chamada, vocês não se arrependerem, vão tudo parar no inferno. Um monte de líderes, pastores, que ensinam em verdade, que estão afundando a fé de muitos. Mateus 24 fala: ai daqueles que fizeram os meus pequeninos tropeçar. Melhor seria nunca ter me conhecido, amarrado a pé de um moinho no seu pescoço, se jogar no rio. Uma revelação genuína. Um cristão genuíno, ele medita, ele protege o seu corpo, ele cinge, ele mantém a sua luz acesa, meditando
andando, conhecendo, renunciando os maus, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Aquele que está em Cristo novo, criatura, as coisas velhas são passadas. Eu não sou preso mais neles. Não, a minha veste é preparada, ela está segura em Cristo. Eu amarro ela muito bem amarrada, e a minha lanterna está sempre acesa. Por quê, pastor? Porque eu acredito nela. Cristo tinha essa preocupação. Eu imagino Cristo falando: Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, pegue as suas vestes, cinge ela, amarre-me apertada, para que nada venha impedir. Não dê ouvido às fábulas, a esses ensinos engenhosos de loucos e malucos. Hoje também temos vários ensinos de loucos, de loucas, de homens que se dizem sacerdotes, profetas, apóstolos. Termos esses, meus amados irmãos, apóstolos que nem existe mais. Sacerdote universal nós somos em Cristo Jesus. Profeta, se eu não for pela palavra de Deus, o tema é fútil, não vale de nada. Pessoas que querem ser enganadas, gostam muitas vezes de ser enganadas. O Evangelho é esse. Olha o verso 36, que ele fala. Além de falar: cinge o vosso corpo, e a sua luz seja acesa. Olha o verso 36. Seja semelhante ao homem que espera no Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, olha o termo, olha a expressão logo irá abrir a porta. Logo. Imagina se essas roupas estivessem jogadas, não traçadas, não amarradas. Quando o Senhor bater, o homem vai se preparar, o homem vai se arrumar. É aquelas pessoas que não, quando tiver 80 anos eu vou ser cristão. Não precisa, meus amados irmãos. Deus não quer idade. Deus quer homens e mulheres de corações quebrantados, seja ele com 200 mil anos ou seja ele com um dia de vida. É isso que ele quer. Pessoas falam: não, ainda não é o tempo, eu sou muito novo, eu sou muito jovem ainda, eu sou muito jovem. Não é tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto na sua vida. Se você vai conseguir chegar em casa, deitar na sua cama, você não sabe. Por isso que o tempo é hoje. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Senhor. É hoje, é nesse momento. E esteja pronto para abrir a porta. E seja atento, cingido a lanterna acesa. A segunda coisa, além de envolver a fé, uma caminhada, uma virtude, uma mensagem chamada espera. Além de fé, também envolve arrependimento. Arrependimento é exatamente isso que fala os versos 37 e diante. Bem-aventurado, veja, irmãos, versos 35 e 36, vai falar sobre a fé, o preparo, o estar atento, o estar com os ouvidos muito bem abertos, com os olhos arregalados, com as roupas preparadas, com a lanterna acesa, buscando uma caminhada diária de fé no Senhor. Agora, os versos 17 em diante, vai se mostrar exatamente isso, que envolve o arrependimento. Como eu já falei aqui algumas vezes, é impossível falar que eu sou cristão se não há arrependimento na minha vida. Sem arrependimento não há confissão de pecados, sem arrependimento não há salvação. A salvação ela vem para o homem. Cristo salva esse homem, ou essa mulher, quando esse homem e mulher, quando eles se arrependem, quando eles reconhecem a parcela que é dele. E nela, lembra de Paulo? Paulo, na sua jornada ministerial, para ser um dos maiores servos na sua jornada, para ser um sacerdote da época, Paulo ele era pesado, ele perseguia os cristãos, mandava prender os cristãos. Em nenhum momento ouviu uma fala assim: o que nós faremos para acabar com esses cristãos? E aí, Saulo, que Paulo está no mesmo nome, grego e hebraico. Paulo ele fala bem assim: aqui, me dá autorização aí, me autoriza para mim caçar esses hereges chamados cristãos.
seguidores de Cristo. E aí Paulo, no capítulo 9 de Romanos, capítulo 8, 9 de Romanos, quando ele vê esse termo morrendo, e aí Paulo pega as suas bolsas cheias de limitações e começa a perseguir. E lá no caminho de Damasco, de repente Paulo, ele contempla uma luz muito brilhante, uma voz estondante: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele cai, desesperado. Cristo, eu sou Cristo, o Senhor a quem você persegue. Se você olhar o relato de Paulo, de tantos outros, Pedro, Tiago, Tomé, Maria, tantos outros, você vai ver que o arrependimento é o carro-chave para realmente conhecer Cristo Jesus e entender o poder da salvação. Se não há arrependimento, é impossível você falar que conhece Jesus. O seu conhecimento é muito superficial. Você não conhece nada, não conhece nada. O texto começa a dizer: bem-aventurado, ou seja, abençoado. Ou seja, abençoado é aquele que encontrou no caminho do arrependimento para viver. O bem-aventurado aqui é aquele homem que realmente entendeu a necessidade de manter as suas roupas muito bem travadas e a sua lanterna, a sua candeia muito bem acesa. E aí ele entendeu que essa roupa travada e essa lanterna acesa, ela clareia para um caminho, e esse caminho é um caminho de arrependimento, é um caminho de renúncia, é um caminho que eu olho para dentro de mim mesmo e falo: quão miserável eu sou. E quão benevolente, meu Deus. É isso que significa. Bem-aventurado é aquele homem que encontrou um caminho do arrependimento para viver. O seu viver é pautado na vigília e na espera do Senhor. Olha como continua o texto: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilante. Esse vigilante, esse termo vigilante, é aquele homem que realmente entende a necessidade, aquela mulher que entende a necessidade do arrependimento. Pastor, mas eu sou vigilante, mas não me arrependo das minhas causas. Você não é vigilante, nunca foi. Porque a vigilância requer prontidão, a prontidão requer renúncia, a renúncia requer um arrependimento diário. Pastor, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra que acalenta o meu coração. A palavra que acalentar o seu coração hoje é essa: envolve a fé, uma fé genuína em Cristo Jesus. Envolve um arrependimento, porque a partir do momento que você se arrepender genuinamente, Cristo muda a sua história. Cristo muda a sua história. Olha a continuidade desse verso: com encontrar vigilante. Olha como é que isso é importante. Em verdade vos afirmo que ele mudou o personagem. O sujeito agora não é mais o servo que está vigilante. O sujeito agora não é mais o homem que está com as suas vestes lavadas. O sujeito agora não é mais aquele homem que está com a candeia acesa. O sujeito agora é o Senhor. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, olha o profeta, há de fingir-se e dar lugar à mesa, e aproximando o Senhor te servirá. Queridos, isso é maravilhoso demais. Quando uma mulher se arrepende dos seus pecados, reconhece as suas falhas, automaticamente o próprio Deus, ele serve a sua vida, ele nos serve como um grande sacerdote, sumo sacerdote, como um grande rei dos reis. Ao contrário de ser servido, ele nos serve. Para quê, pastor? Então eu sou melhor que ele? Não. É porque o amor de Deus é tão extraordinário que ele estende a mão para nós assim: pode vir, levanta. Eu te coloco no meio local. Local esse que nós não merecemos. Eu te dou as melhores porções esse que nós não merecemos. Mas Deus se faz. Não entenda o servir aqui como a escravidão de Deus para nós. Não, não é isso. O servir aqui é uma abdicação de Deus poderoso para falar: eu amo você. Envolve arrependimento. Os versos que eu falei assim: quer que ele venha na segunda vigília,
Na terceira, bem-aventurados serão eles se assim o acharem. A segunda vigília, meus amados irmãos, dentro desse texto, desse contexto, representava o período das 9 horas da noite até as 12 horas, ou seja, até a meia-noite, 21 às 24 horas. A primeira vigília significa isso. O servo que ele envolve fé, envolve arrependimento, ele está atento, mesmo que o Senhor venha a segunda vigília, ele está de prontidão. Não importa, mas também se essa vigília, se esse Senhor ele não chegar nesse período de 9 até a meia-noite, ele vai parar de vigiar. É aquelas pessoas que falam assim, não, desde a época da minha bisavó, falava-se na volta de Jesus, ele não voltou. E aí eu desisti. Primeira vigília. Desde a época, segunda vigília. O servo genuíno, quando eu entendo a importância da fé, quando eu vivo essa fé que vem de Deus, como diz Efésios 2:8. E quando eu entendo esse arrependimento que eu vivo diariamente, pode ser que seja a segunda vigília ou a terceira. Porque é o tipo, porque a terceira começa à meia-noite e vai até às 3, 4 horas da manhã. E aí vem o perigo, porque é nesse período que o som está mais gostoso. É nesse período da meia-noite até às 3, 4 da manhã, quando o som está mais pesado. O servo que espera o Senhor, ele não vai se atentar para essas coisas, ele vai ficar vigilante. Seja de manhã, da meia-noite até às 3, seja na segunda vigília, na primeira vigília, na segunda, na terceira, no Senhor mesmo, você é bem-aventurado aquele homem que vive uma vida constante de vigilância e arrependimento. Não existe arrependimento sem vigilância. Não existe fé sem arrependimento. Não existe fé sem arrependimento. Não existe arrependimento, fé e arrependimento se você não vigia. É por isso que Cristo sempre falou: preste atenção, vigie, fique esperto, e atenção, abra os olhos, abra os ouvidos. Eu não sei como você tem vivido, não sei. Eu sei que Cristo ele requer da sua igreja, requer de cada mulher fé e arrependimento. Porque sem isso é impossível nós entendermos o terceiro ponto, que envolve a santidade. É impossível se eu não sei o que significa fé, se eu não sei o que significa cingir as minhas roupas, se eu não sei o que significa manter a candeia, a luz acesa, se eu não sei o que significa a questão de arrependimento, eu nunca vou saber o que significa a santidade, porque a santidade, meus amados, que está no verso 39 ou verso 40, é importantíssimo. E como essa doutrina da santidade, esse pilar cristão chamado santidade, esse pilar do ensino chamado santidade, tem sido desprezado. E aí as pessoas já pensam: não, pastor, eu sou santo porque eu não cometo determinados pecados. E aí rotulam aquilo que pede a salvação humana, que pede a santidade, e aquilo que não pede. Queridos, tudo que for pecado, a mentira, pequena mentira que você conta, que eu conto, que nós contamos, vai caindo, vai quebrando as cadeias da santidade que nós tanto buscamos. Às vezes não, o pecado aqui é só a pessoa que nada rouba, estupra, e por aí fora vai. A fofoca que nós contamos, aquele filme pesado, muitas vezes obsceno, que nós fingimos fechar o olho para não ver. Aquela série maravilhosa que é antibíblica do começo ao fim, ensina a verdade do começo ao fim. Mas eu amo aquela série porque tem os atores que eu gosto, aquela coisa que eu admiro tanto, que eu sou ídolo, que eu sou fã e não. Tudo isso, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, tudo que for amado,
tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for santo, tudo que for perfeito, tudo que tiver boa fama, tudo que tiver apurado, isso faça. Ou seja, o que não for, o que for impuro, o que não for santo, o que não for bíblico, o que não tiver trazer vantagens de santidade, nada disso façais. O verso 9 fala assim: sabeis porém isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Olha para ela. Fique também vós a perceber. Está falando dos discípulos. Cristo olha para vocês e fala: preste atenção vocês também. Por mais que eu ensinei vocês, por mais que eu chamei vocês, por mais que eu escolhi vocês, preste atenção. Não abandone esse quesito. A hora em que vocês não cuidassem, não vigiassem, o filho do homem virá. A terceira pilar envolve a santidade. Fé mais arrependimento é igual à santidade. Quando a minha fé é genuína, ela vai gerar em mim um arrependimento profundo e agoniante, angustiante em mim, a poder olhar para mim e falar assim: nossa, eu preciso mudar. Eu não posso mais viver da mesma forma que eu vivia outrora. Eu não posso mais fazer as mesmas coisas que eu fazia outrora. Os meus gostos, os meus achismos. Não posso fazer isso. Eu preciso abandonar isso. Isso é a luta diária. Não confunda perda da santidade com perda da salvação. Não confunda a salvação quando ela vem de Deus genuinamente, de Cristo Jesus. Essa salvação não perde, porque quem dá é Deus. Amém, irmão? Amém. Santidade você não perde. Mas pastor, por mais que não pegue, você vai perder a santificação. Salva a salvação não. Mas como cristão, ele é convertido genuinamente por Cristo, porque existe convertido e convencido. Existe trigo, existe o trigo e existe o joio. Existe a ovelha e existe o cabrito. Existe o verdadeiro cristão e o falso cristão. Existe o religioso dentro das igrejas que cantam, que choram, que até pregam, mas longe estão de Cristo, longe estão de Deus. Porque quando Cristo converte realmente o homem, esse homem entende quem ele é, um pecador miserável, e entende quem Cristo é. Cristo coloca uma fé sólida e genuína em nosso coração. Pela graça foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a fé e nem a graça, porque vem de Deus. Quando essa fé de Cristo penetra em nossos corações, eu vou olhar para mim e entender como pecador eu sou. E aí eu me quebro em arrependimento. E aí eu vou buscar uma vida nova, uma vida renovada, uma vida de santidade do Senhor. Porque é impossível, meus queridos irmãos, eu falar que sou salvo e vivo uma vida profana. E vivo uma vida cheia de pecados. E amo fazer pecados, mas não amo adorar o Senhor. Eu amo fazer essas coisas, mas não quero nada de compromisso cerrado com o Senhor. Ok? É um direito seu. Você tem a liberdade, né? Aqueles que creem com todas as letras no livre-arbítrio. Ok? Só que depois também não podemos falar assim: Cristo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra do Sermão do Monte? Virou alguém e falou: Senhor, eu fiz isso, preguei, jejuei. Eu cantei, eu chorei, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa, eu fiz um malabares de coisa, eu até peguei essa parede preta. O texto vai assim: Cristo olha, não conheço vocês. Por que ele fala isso? Uma fé, Pai, um arrependimento que não é arrependimento, porque o arrependimento traz dor. E o arrependimento me leva a buscar a santidade. Nisso quer dizer que eu não vou falhar, eu não vou pecar, não é isso.
Isso é uma inverdade. Por mais que eu busque a santidade, eu vou pecar, eu vou falhar. Mas no meu pecar, automaticamente o arrependimento irá brotar no próximo novo. Para que você fez isso? E aí eu vou buscar de novo o arrependimento de Deus e vou continuar a caminhar a santidade do Senhor. Isso é o crente genuíno. Isso é o cristão genuíno. O homem da casa, queridos, representa o cristão. Presta atenção, vou terminar com esses dois versos. O homem da casa, Cristo fala, presta atenção. Se o homem da casa que pensa ou pensava ter fé e ter arrependimento, se ele soubesse, o ladrão vai vir aqui à meia-noite, na segunda vigília em diante, no finalzinho da segunda vigília, no começo da terceira, então eu vou armar a minha arma aqui, eu vou trancar as minhas portas, quando ele ameaçar entrar, eu pego esse camarada. Seria fácil quando nós soubéssemos a hora exata que Cristo fosse voltar. Cristo vai voltar amanhã. Aí eu preparo minhas coisas, começo a orar, e aí quebrando, achando eu que Cristo vai me ouvir dessa forma tão pequena. Se eu soubesse a hora que o ladrão viria, eu fecharia minha porta e ninguém iria entrar. Mas olha a continuidade do verso. Olha o verso para ele. Fique atento, nós, apercebidos, porque a hora em que não cuidares, o filho do homem virá. A questão de esperar em Cristo, ela é necessária para mim e para você. A questão de esperar em Deus envolve esses três pilares: fé, arrependimento e santidade. Eu não sei se você compreende esses três pilares. Eu não sei se você algum dia ouviu tal mensagem dessa forma, baseado na Bíblia, focado na Bíblia, explicando os versos, por mais que o tempo nosso é curto. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu quero dizer o seguinte: que se você, se eu, se nós, debatistas em problemas, se meus amados amigos militantes aqui se fazem presente, se você não entende essa questão da fé e do arrependimento que envolve a santidade, tem algo errado com a sua vida. Tem algo errado com a nossa igreja. Porque uma igreja genuína anda sobre os trilhos desses três pilares, que são inseparáveis. Porque a fé produz arrependimento. Fé e arrependimento levam à santidade. É impossível falar que eu tenho santidade e não tenho fé, ou não tenho arrependimento, ou vice-versa. Impossível. Ficamos atentos. A hora em que o Senhor virá, nós não sabemos. O que nos cabe então, pastor? Esperar o Senhor. Buscar ter nele mesmo uma fé genuína. Não uma fé humana, fraca, aonde risca o fogo e logo some. É como se você jogasse um álcool, uma gasolina, um combustível e se for. Não, mas uma fé sólida em Cristo Jesus. E essa fé leva ao arrependimento genuíno. Cristo, quando ensinou esses ensinos para os seus discípulos, então dizer isso. Tem uma fé sólida. Viva um arrependimento sólido e uma santidade constante. Pastor, mas eu gosto de tantas coisas. Também gosto de muitas coisas. Gosto de muitas coisas. Mas por amor a Cristo, eu abandono muitas coisas. Todas as coisas. Tudo que for possível. Para me entender, para me viver realmente um cristianismo apurado, centrado, para ser realmente um membro de uma igreja apurada, centrada, para ser realmente uma igreja apurada, centrada, para ser realmente uma família apurada e centrada em Deus, vivendo fé, arrependimento e a santidade constante. A minha oração é que você entenda essa necessidade de realmente viver o puro Evangelho do Senhor. O puro Evangelho do Senhor envolve essas três características:
Se você não entende, se nós não entendemos isso, tem algo errado nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. A minha oração é que Deus complete a tua palavra no seu coração nessa noite. Vamos orar. Vamos orar. Eu estarei à porta logo depois do pós-hoje. Caso você queira conversar, estamos à disposição. Que Deus faça a vontade dele na sua vida. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por podermos exaltar o Senhor, louvar o Senhor e agradecer o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado a Deus por podermos entender, ó Deus, que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é refém de homens e mulheres, pertence a Ti. E o Senhor, ó Deus, que é o Criador, o redentor da igreja, tem prazer em estar presente a cada momento de adoração ao Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada família aqui nessa noite. O Senhor sabe as suas lutas, as suas batalhas, as dificuldades. O Senhor sabe, ó Deus, as crises que muitas vezes nós enfrentamos. O Senhor sabe, ó Deus, os deslizes que muitas vezes nós somos acometidos. O Senhor sabe os erros que muitas vezes nós mesmos causamos e aí caímos em falhas e pecados. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, queremos entregar ao Senhor as nossas vidas, o nosso lar, os nossos sonhos, os nossos projetos. Queremos, ó Deus, deixar diante do Senhor todas as nossas batalhas, as nossas necessidades, pois não queremos mais viver da mesma forma que vivemos durante essa semana. Não queremos cometer os mesmos erros que cometemos durante esses dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até mesmo hoje. Não queremos mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe aquilo que nos aprisiona, aquilo que tem como se fosse uma corrente em nossos corpos. Tira isso de nós. Tudo que foi empecilho, ó Deus, para que nós venhamos a caminhar na direção, nós oramos ao Senhor nesse momento, suplicamos que seja retirada em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que a fé genuína reina em nossas vidas e que um arrependimento sincero e puro e profundo, ó Deus, faça parte do nosso viver e que os nossos olhos, e que os nossos passos, e que as nossas vidas sejam, ó Deus, uma vida de caminhada em santidade, Senhor, continuamente, para que quando o Senhor voltar, não sejamos pegos, desprevenidos, com as roupas caídas e atrapalhando a nossa caminhada, com a luz apagada, ó Deus, com as portas arrombadas, porque não vigiamos, porque não cremos, porque não buscamos, porque não entendemos uma fé genuína, um arrependimento, uma santidade. Que cada um de nós hoje, ó Deus, possamos ser quebrantados, possamos ser, ó Deus, impactados pelo teu poder, ó Espírito Santo. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas. O Senhor que sonda os corações, o Senhor que converte cada homem e mulher da justiça, do pecado e do juízo. Que o Senhor se faça presente, ó Deus, em nossas vidas nessa noite. E agora, Deus, que o amor de Deus, o eterno, poderoso e sublime Pai, que a graça poderosa, o único e verdadeiro de Cristo Jesus, esteja sobre as nossas vidas e que as benditas e maravilhosas e doces consolações do Senhor Espírito Santo reinem em nossos corações, em nosso lar, nessa região do ciclo, nessa igreja. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Quinta-feira nós temos culto, células, terça ou quarta, culto de células. Flávio, Sônia, Cristiano, Luciano, Viraci. Quinta-feira nós vamos sobre Apocalipse. Se você tem dúvidas sobre Apocalipse, venha quinta-feira, vamos tentar responder dentro do nosso estudo em si.
Quero agradecer a presença de todos os amados, amigos e irmãs. Aqui dois para trás do Daniel ali, que é um casal ali no começo. É filho? Não, era, mas ele lá não tinha visto. Você eu fiquei com dúvida, é filho do Paulo. Mas eu fiquei com dúvida, eu vou dar essa graça de perguntar, e depois não é. Mas seja muito bem-vindo, tá? Que eu possa abençoar muito vocês. Ok? Os outros da praia, que é filho do Paulo também, é o mesmo. E as esposas, sejam bem-vindos mais uma vez. As noras da Sueli, Flávio, estão ali lá. E as crianças, né? Rosildo, senti sua foto, Rosildo. Estava sumindo, Rosildo. Já ia mandar pegar até você. Não pode faltar, Rosildo. Amém? Amém, meus amados irmãos. Com o pós-lúdio, nós estamos encerrados. Amém?